Olá, queridos alunos. Nossa aula do PET 3, semana 1, será sobre frações. Vamos relembrar alguns conceitos que vocês já viram em anos anteriores. O que é fração? Fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é igual a parte, ou melhor, fração significa parte de um todo, inteiro, que foi dividido em partes iguais. Memorizem bem isso, tá? Fração significa parte de um todo, do inteiro, que foi dividido em partes iguais. Termos de uma fração. Quais são os termos que eu tenho em uma fração? Quem está em cima da fração é chamado de numerador e quem está embaixo é chamado de denominador. Então, quem está em cima, numerador, quem está embaixo, denominador. Esses são os termos de uma fração. Alguns exemplos de frações, tá? O meu primeiro exemplo. A minha fração foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, eu pintei 4. Então, qual é a fração que eu tenho? 4/8. No meu segundo exemplo, o meu todo foi dividido em 4 partes iguais. Eu pintei 2. Então, qual é a minha fração? 2/4. No meu terceiro exemplo, o todo foi dividido em 2 partes iguais. Eu pintei uma parte. Então, que fração que eu tenho? 1/2. Transformar frações em números decimais. Como que eu faço? Basta dividir o numerador pelo denominador. Eu vou pegar a fração 3/2, 3/2, e vou dividir. Vou pegar o 3 e vou dividir por 2. Eu vou obter o número decimal 1,5. Outro exemplo de divisão de fração para transformar em número decimal. 3/4. Eu vou pegar o 3 e vou dividir por 4. 3 não divide 4, então eu coloco o 0 na frente do 3, o 0 depois do 3 e o 0 embaixo. Aí fica 30. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, vai sobrar 2. Continuando a conta, coloco 0. Fica 20. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, resto 0. Então, o meu decimal é 0,75. Então, 3/4 em fração, dividindo, dá um decimal de 0,75. Simplificação de fração. O que significa isso? Simplificar uma fração significa deixá-la na forma irredutível. Lembra lá do 6º ano? É aquela fração que a gente vai dividindo até chegar numa fração que não dá para dividir mais, tá? Então, de simplificação de fração é deixar na forma irredutível. Por exemplo, 12/20. Eu vou dividir por 2. Fica 6/10. Vou dividir por 2, fica 3/5. Lembrando que eu tenho que dividir o mesmo número no numerador e no denominador, tá? Então, fomos dividindo por 2. Outro exemplo de simplificação, 24/300. Eu vou dividir por 6. Vocês estão vendo? Não precisa dividir só por 2. Pode ser por 2, pode ser por 3, pode ser por 5, pode ser por 6, desde que o mesmo número que eu divida em cima, eu divido embaixo. Então, 24 dividido por 300 dá 4/50, se eu simplificar por 6. 4/50, se eu simplificar por 2, dá 2/25. O 2/25 já está na forma irredutível, já é a minha fração simplificada. Razão. O que significa razão? Nós já vimos muito isso também no 6º ano. Razão é quando eu uso a palavra em cada. Por exemplo, 20 em cada 30 alunos gostam de matemática. 20 em cada 30. Como que eu coloco isso em forma de fração? Olha os meus exemplos. 5 em cada 3, então é 5/3. 12 em cada 20, então fica 12/20. 12/20.
Então, razão. A razão entre 12 e 3 é 4. Por quê? Porque 12 terços, 12 dividido por 3, é igual a 4. Deu exato. A razão entre 3 e 6 é 0,5, pois 3 dividido por 6 não dá uma divisão exata, dá um decimal. Então, deu 0,5. Porcentagem. Muito importante, faz parte do nosso dia a dia, tá? Vamos lá recordar o que vem a ser porcentagem. Porcentagem, o próprio nome já fala, por 100. Porcentagem por 100. 80% está em forma de porcentagem. Como que eu coloco em forma de fração? 80 sobre 100. Então, 80% significa 80 sobre 100. 13% é igual a quê? 13 sobre 100. 50% é o mesmo que 50 sobre 100, que é igual a 1 meio. 50% representa metade de alguma coisa. Definição. Porcentagem é uma representação de maneira prática do quanto de um todo se está referenciando baseado em 100 unidades. Meio difícil a definição, né? Mas fica mais fácil fazer a prática. O que significa porcentagem? Significa por 100. Agora é com vocês. Atividades da semana 1 do PET. Não deixem acumular, tá? Bom trabalho!